nutrição. A AF é uma empresa inovadora que investe muito em ciência e pesquisa. E este canal tem como motivação apresentar os conteúdos científicos e demonstrar os trabalhos que foram realizados. No último vídeo, nós falamos sobre a importância da homeostase. Dando continuidade a esse assunto, falaremos hoje sobre as substâncias que são benéficas para que ocorra a homeostase. Quais são essas substâncias benéficas para a homeostase em nosso organismo? Bom, temos diversas teorias sobre longevidade e que esta longevidade depende de uma alta homeostase para se realizar, a qual pode ser entendida, sim, como o perfeito equilíbrio entre o sistema neurológico, endócrino e imunológico, pois há uma interdependência entre esses sistemas. Para proteger o nosso organismo, esses sistemas se equilibram, tentam se equilibrar para proteger nosso organismo. Na prática, podemos entender a homeostase como a normalidade entre os exames de fezes e urina. Embora os médicos procurem recuperar a saúde e a homeostase de seus pacientes com o uso de medicamentos, no longo prazo essa não é a forma ideal para se alcançá-la, uma vez que no caso de doenças crônicas, como as cardiopatias, a diabetes e a pressão alta, entre outras, os medicamentos de uso contínuo que são utilizados para o controle dessas doenças têm sim efeitos colaterais que acabam dessa forma prejudicando novamente de outra forma o paciente e também diminuindo a homeostase, tá? Dessa forma, a humanidade tem ganhado longevidade, porém à custa de muitas outras comorbidades. No mundo moderno, o principal fator de perda da homeostase é sim o estresse crônico, quer este seja de ordem emocional, social ou nutricional, ou mesmo inflamatória ou até pelo ambiente em que estamos. No entanto, há alguns grupos de substâncias naturais que podem reduzir de forma significativa as comorbidades, com nenhum ou mesmo pouquíssimos efeitos colaterais. Entre as diversas substâncias naturais possíveis, destacamos os prebióticos. Guardem bem esse nome: beta-glucanos, silimarinas e os minerais quelatados. Dependendo da forma que estes são combinados, eles apresentam um efeito perfeito, sinérgico, que é capaz de alcançar importantes benefícios para a recuperação da nossa saúde e manter assim a nossa homeostase elevada, praticamente anulando os efeitos do estresse. Dentre a substância, hoje vamos falar dos prebióticos. Veja bem, os prebióticos, eles são de forma generalista e simplista, o que se pode dizer que são alimentos específicos, olha só essa palavra específica, para as bactérias boas. E as bactérias que são boas, elas são chamadas, sabe do que? De probióticos. A capacidade dos prebióticos de multiplicar as populações dessas bactérias probióticas é conhecida por efeito bifidogênico. Guarda esse nome. Os prebióticos estão presentes em vários alimentos naturais, porém em quantidades insuficientes para aumentar de forma significativa as populações das bactérias desejadas, ou seja, as bactérias boas, pois há necessidade de variar a dieta. Nos tempos modernos, estamos habituados a variar quase que diariamente a dieta. Assim seria pouco
prático ou mesmo inviável manter uma dieta estável, rígida, ao longo dos anos. A ingestão de calorias. Muitos dos alimentos dos quais os prebióticos fazem parte são ricos em calorias e a ingestão contínua de grandes quantidades diárias deles agravaria assim o problema da obesidade. Qual seria a solução para essa equação? Seria consumir uma quantidade extra específica desses prebióticos. Olha só, que seriam sintetizados industrialmente, de maneira a conseguir um aumento expressivo das bactérias desejadas, sem incorrer o risco de obesidade e sem interferência na dieta. Há dois gêneros principais de bactérias probióticas que atuam como comensais no epitélio do nosso intestino, protegendo o nosso intestino contra as demais bactérias da microbiota intestinal. São os gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium. Os prebióticos preferidos pelos lactobacilos são o FOS, pois só as bactérias do gênero Bacillus e Lactobacillus e algumas leveduras conseguem digeri-los. Olha que interessante isso. Já o prebiótico preferido pelas bifidobactérias é o GOS. As bifidobactérias também se aproveitam indiretamente do FOS, pois convivem lado a lado com os lactobacilos. Dessa forma, quando estes últimos quebram o FOS, a sobra de glicose e frutose que acabam sendo aproveitadas pelas bifidobactérias, com o aumento da população de lactobacilos e bifidobactérias. Há uma exclusão competitiva. As populações de bactérias indesejáveis podem sim causar lesões no epitélio intestinal, se conseguirem aderir a ele. Ou seja, o número entre 1.000 e 1.200 espécies de bactérias que compõem a microbiota intestinal tem cada qual a sua função no processo digestivo, porém não podem aderir ao epitélio intestinal, sob pena de provocar lesões, inflamações e mesmo infecção em nosso sangue. Já os lactobacilos e bifidobactérias também têm a função de produzir ácidos graxos, tais como propiônico, acético, butírico e lático, estes que servem de combustível para diversos processos celulares. Entre estes processos se destacam a transformação de glicose em glicogênio no fígado, a produção de muco protetor das mucosas e a produção de serotonina em nosso endotélio intestinal. Além disso, o tamanho das populações dessas bactérias probióticas determina o nível da atividade em nosso sistema imunológico do epitélio intestinal. O gênero Lactobacillus, habitando o intestino delgado e grosso, enquanto o gênero Bifidobacterium, em sua maioria, vai colonizar os segmentos do intestino grosso. Estas duas espécies atuam em conjunto no intestino delgado. As estratégias de defesa dos lactobacilos é a seguinte: é ir contra as bactérias indesejáveis e desta maneira atuar como vigilante em reguladores da integridade da parede do epitélio intestinal. Em uma situação de quebra deste equilíbrio, ou seja,
pelo uso de antibióticos, alimentos ricos em gordura ou mesmo carboidrato, ou da introdução de patógenos, ocorre o quê? Uma disbiose com a consequente redução dos probióticos. A disbiose ela vai causar uma desregulação do sistema neuroimunoendócrino no intestino, resultando em menor absorção de nutrientes, dentre eles os minerais. Consequência, ocorre uma baixa atividade das bactérias probióticas na produção de vitaminas, como a K e a B, e demais metabólitos essenciais à nossa saúde. Os prebióticos também elevam as populações da microbiota psicobiótica. Aí que está a grande, que influenciam direta e indiretamente na regulação de neurotransmissores, como a norepinefrina, dopamina e a serotonina, além do que o GABA, respectivamente. Diversos estudos mostram que o aumento, olha só, das populações de bactérias probióticas dos gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium está associado a uma menor incidência de câncer e doenças gastrointestinais, ou mesmo as alergias. Aproximadamente 90% da serotonina circulante no nosso sangue é produzida no intestino grosso. Para tudo, gente, 90% da serotonina. Os outros 10% são no cérebro, na glândula pineal. E é importante lembrar que há dois grupos de serotonina, um no sangue e o outro no que fica no cérebro, e que nunca esses dois grupos de serotonina se cruzam. A serotonina que é produzida no cérebro atua como um neurotransmissor, enquanto a serotonina que é produzida nos intestinos atua como um hormônio. Olha só, a do cérebro neurotransmissor, a do intestino hormônio, e regula uma ampla variedade de processos imunológicos como endócrinos. Olha que interessante essas duas diferenças de serotonina. A manutenção de uma boa população de lactobacilos, de bifidobactérias no epitélio intestinal, ou seja, essas bactérias bem populadas lá, contribui de forma dupla para modular os fatores neuroemocionais que afetam o sono. Então, aí está a resposta à questão do sono e essa modulação através de neurotransmissores que são produzidos pela microbiota psicobiótica, que ajuda a reduzir assim o estresse emocional. A outra contribuição é indireta, na forma de proteção do epitélio intestinal contra a adesão de alguns patógenos e a absorção de enterotoxinas. Muitos estudos mostram que o FOS também ajuda a promover um aumento da absorção do cálcio e outros minerais, como o magnésio e o zinco, no intestino grosso. Além disso, o magnésio é especialmente importante no processo de produção de serotonina e é também um importante regulador do humor e é capaz de aumentar a absorção de cálcio e regular assim o metabolismo glicolítico. Olha quanta coisa, presta atenção. Assim podemos concluir que os prebióticos atuam de forma eficaz na homeostase do nosso organismo e em consequência também atuam na longevidade. Então, para finalizar o assunto, o entendimento aqui que nós temos desse conteúdo é o seguinte: quando nós pegamos, os prebióticos, guarda bem esse nome prebiótico, porque as pessoas às vezes confundem um pouco prebiótico com probiótico. O prebiótico é a comida da bactéria, então, e o probiótico são as bactérias. Olha que interessante. Então, o prebiótico seria a comida da bactéria. Então, quando a gente pega
as bactérias, tá? E alimenta, crescem colônias de boas bactérias em nosso intestino. Ou seja, elas são selecionadas pelo alimento do prebiótico. É justamente essa questão quando a gente está falando em LL1, né? E junto com isso também existe na composição uma sinergia dos outros elementos que compõem esse sistema de tratamento, que justamente faz com que a parede do epitélio intestinal fique mais íntegra, a parede do epitélio intestinal absorva melhor os nutrientes, ou seja, os nutrientes são melhor captados e também ocorram reações benéficas para o sistema nervoso, ou seja, melhora a captação de serotonina, melhora essa comunicação eixo cérebro-intestino, ou seja, as reações químicas ficam mais bem moduladas. Por isso que mexe no humor, mexe no sono, melhora toda essa parte, obviamente melhorando a homeostase. Então, assim, uma síntese, né, desse conteúdo é justamente isso, que através de alimentarmos as boas bactérias do nosso intestino, elas crescem, né, elas se multiplicam em colônias saudáveis, em colônias boas e fazem toda essa modulação no nosso sistema nervoso, o que melhora também a produção dos neurotransmissores. Olha que interessante, nós temos uma serotonina produzida no intestino, uma serotonina produzida no cérebro. Elas não se cruzam, né? Então, assim, quanto conteúdo importante para entendermos de forma detalhada esse mecanismo, que muitas vezes as pessoas me perguntam, né? Mas como é que ocorre essa questão da modulação? Como é que é o porquê que você alimentando bactéria, você tem uma melhora na imunidade, você tem uma melhora no sono? Como é que ocorre essa via? A via justamente é isso, a questão de terem reações, crescerem as bactérias boas, tá? Bactérias boas são alimentadas, elas crescem. Essas bactérias boas, elas fazem reações bioquímicas, né, na nossa parede intestinal, que elas têm uma sinalização para o sistema nervoso, falando a grosso modo, resumido lógico, e aí sim o indivíduo se beneficia porque melhora a produção de serotonina, regula também a questão do hormônio do sono, ou seja, acontece um sono mais profundo, diminui a produção do cortisol produzido durante o dia, melhora o sistema imunológico, né? E além do que a melhor absorção dos minerais, que também como um todo melhora a homeostase, tá? Enfim, então é isso que eu tinha para contar para vocês. Divulguem, compartilhem, se inscrevam no canal. Muito obrigada pela participação de todos aqui. Doutora Priscila Ferraz ao vivo.